e 48 minutos e vamos à palavra de Deus nesta manhã. Acabamos de louvar, né? O Senhor da Ceifa está chamando, aleluia, missão, não é? Trabalho, serviço, e entendo que nesse novo ano seu coração está aberto para continuar tentando, não é? Não vou dizer que a gente faz, a gente tenta, não é, dar o melhor para o Senhor, fazer alguma coisinha para o Senhor, somente com a graça dele. E acabamos de louvar com o bondoso amigo é Cristo, também louvamos porque Ele vive, posso crer no amanhã. Agora vamos abrir as nossas Bíblias, não é? Os Evangelhos. Vamos continuar nos Evangelhos, não é? É a direção do Espírito Santo. Então, continuando o que eu iniciei o ano passado, não é? No Evangelho de Lucas, capítulo 10, foi a primeira parte. E agora vamos continuar. Tivemos uns momentos aí de recesso, não é? Que foi assim produzido pela rádio e hoje estamos retornando e vamos continuar aqui nos Evangelhos, não é? Do Evangelho de Lucas, capítulo 10, e a partir do... Vou ler o primeiro versículo, mas eu já falei sobre o primeiro e o segundo versículo. Vamos continuar a partir do versículo 3. Porém, não é todo mundo que, não é, está acompanhando, tem pessoas que ligou hoje, não é? E para que possa se situar, então... Vamos com a gente, Evangelho de Lucas, capítulo 10. Primeiro versículo diz assim: Depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. Então, vamos ao versículo 13, é onde vamos continuar. Vão! Eis que eu os envio como cordeiro para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Ao entrarem numa casa, digam primeiro, paz seja nesta casa. Se houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver a paz, voltará sobre vocês. Aleluia, não é? Que maravilha. Os ensinos de Jesus, palavra de Deus. Eu gosto sempre de lembrar aqui a simplicidade dos ensinos de Jesus. Não precisava muita coisa. Este capítulo 10 aqui do Evangelho de Lucas, ele é muito idêntico às ordenanças ao início do capítulo 9 do Evangelho de Lucas, também do Evangelho de Mateus, capítulo 10, inclusive a narrativa do Evangelho de Mateus, capítulo 10, e a narrativa do Evangelho de Lucas, capítulo 9, é a mesma narrativa. Jesus envia 12 apóstolos, 12 discípulos a uma missão e faz essas mesmas recomendações, algumas, não é, alteradas, diferentes, mas o sentido é o mesmo. E no capítulo 10, Jesus envia 70 discípulos. Havia muito mais, Jesus era seguido por multidão de discípulos que desejavam segui-lo, aprender, amá-lo. Alguns eram assim mais comprometidos, não é? Mais aproximados, tipo os 12. Mas não significa que os demais eram qualquer um ou desvalorizados, ou talvez Jesus não. Jesus tinha o cuidado de dar missão aos 12, ensinar, estar com eles, conversando. De igual modo com esses 70 que estamos comentando aqui, não é? Iniciamos sobre o comentário sobre ele, a missão dos 70. Há umas outras traduções que há um acréscimo de numeração, mas vamos continuar com este número aqui, conforme esta tradução aqui. E o que eu quero destacar
compartilhar com você, querido ouvinte, querido telespectador, é a simplicidade das receitas, das recomendações, das coordenadas de Jesus em detalhe, tanto para os 12, como para os 70, como para outros e outros grupos, não é? E era tipo isso, este é o caminho, este é o mandamento, esta é a receita que eu exijo. Não era assim questão de mais um pouquinho para um ou menos para outro. Eram estes comandos. E hoje a gente vai compartilhar com você, não é? A respeito, lemos o primeiro versículo para que você se situasse para quem seriam esses comandos, que foi justamente para esses 70 discípulos. Aí o versículo 3 tem assim: vão, eis que eu os envio. Veja que Jesus deixa bem claro, isso aqui é meu querer. É eu que determino ser assim. Até porque nos tempos de Jesus havia outros líderes religiosos e que se achavam, né, melhores do que Jesus e que tinham seus comandos, suas ideias, não é? Suas determinações, seus mandamentos que às vezes nem eles mesmos seguiam, nem eles mesmos honravam por aquilo. Era tipo, faça, vá, não é? Tipo, eu quero assim, e é desse jeito, se não fizer, pecou, tá errado. Muitos líderes, não vamos falar sobre eles hoje, religiosos dos tempos de Jesus eram assim. Mas Jesus, aleluia, é diferente. Jesus diz, eu os envio. Mas Jesus também fazia o serviço. Caminhava em missão, estava no meio das pessoas mais pobres, no meio daqueles que eram bem carentes, e por aí vai. Era daqueles que comia na mesa, daqueles que precisavam de sua palavra. Então a coisa tinha mais firmeza, mais peso. Aleluia! Porque coisa boa é se guiar não só por aquele que diz, faça, vá, eu quero, é assim, errou. Não, é aquele que diz, eu faço também, eu provei também, eu experimento também, aleluia! Ah, como a gente aprende com Jesus. E Jesus, aqui neste versículo 3 diz, eu estou enviando vocês como, eu vou devagarinho, como cordeiro para o meio de lobos. Os lobos são animais selvagens. Rápido comentário sobre este animal. Claro que a gente não vai trazer aqui documentário dele, mas algumas curiosidades, não é? Porque Jesus também, quando ensinava, ele tinha exemplos assim bem comuns. Pegava um animal, entendeu? E coisa assim bem simples, não é? Para citar como exemplo. E quando ele diz, eu envio vocês como cordeiro para o meio dos lobos, primeira coisa, a pessoa não deveria ter na cabeça de quando chegasse em meio a essas pessoas que eram tais como os lobos, pessoas assim contra o evangelho, que é um animal. Esse animal é selvagem, esse animal ataca, mas ele é muito social, que aprendemos com ele é muito assim, junto, caçam juntos, está sempre em alcateia, eles são bem cuidadosos uns com os outros, são comandados geralmente por um casal alfa. As mamães lobo cuidam muito bem de seus filhotes. Os demais vigiam também. Cuidam até daquele animal que está mais fraco. Então, eles têm esse lado aí, bem social, de cooperar, de se unir, de estarem unânime entre eles.
Porém, Jesus diz o seguinte: vocês estão sendo enviados a pessoas assim, mas lembrem-se que, mesmo unidos, mesmo que cooperem, mesmo, mas não deixam de ter ações de lobo e tenham cuidado. E lá no meio deles, vocês não vão se transformar lobo, não. Vocês devem permanecer cordeiros no meio deles. Veja a diferença. Olhe, no documentário também, eu fiz uma pesquisazinha. Tem um segredinho lá dos lobos. Pessoas que caçam ou pesquisadores que saem para aquelas montanhas geladas para pesquisar, para fazer vídeos. Pessoas assim que se interessam pelo esse comportamento animal precisam ter muito cuidado de não imitar o sonido, né? A comunicação do lobo, que é o uivar. Isso é muito comum no lobo. Por quê? Eles conhecem quando essa imitação não é de demais lobos, dos demais animais, e sim que está sendo emitido pela voz humana. E eles atacam ferozmente. Na pesquisa que fiz, encontrei isso. Por isso mesmo que Jesus, nada na Bíblia tem por acaso. Jesus, conhecedor de todas as coisas. Aí Jesus traz advertência, trazendo para os ensinos, em relação a pessoas que têm comportamentos de lobos, pessoas do pecado, contra o evangelho. Jesus disse: eu estou enviando vocês, porém devem permanecer como cordeiro no meio dos lobos. Porque tem pessoas que dizem assim: olha a lição, segura aí. Olha, eu estou trabalhando lá naquele emprego e o pessoal usa desse jeito e fala assim: ah, mas eu faço assim do mesmo jeitinho. Eu continuo sendo crente. É só para, assim, sabe, conquistar e ali e tal. E até pega aqueles versículos do apóstolo Paulo, quando diz que fez de judeu para conquistar o judeu, de grego para conquistar. Há uma diferença. Não vai estar imitando ações de lobo por aí, porque Jesus próprio recomendou: permaneçam cordeiros, permaneçam ovelha. Vocês têm um pastor. E tenham muito cuidado, porque para não perder a fé, se misturar, querer imitar, né, a linguagem do lobo, querer fazer como faz, é só para, sabe, é um povo tão difícil e... Não. Cuidado. Eis, olha aqui. Vou repetir devagarinho. Eis que eu envio como cordeiro para o meio dos lobos. Aleluia. A fé deve ser permanecida, firmada. Compromisso com Jesus. Aleluia. Segure aí esta palavra. Você não é lobo. Você é ovelha. E aonde for, permaneça como ovelha. Aleluia. Sinto a presença de Jesus aqui nesta manhã. Aleluia! Obrigado, amor, a grande misericórdia de Jesus. Os ensinos dele são maravilhosos. Versículo 4 diz: não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias. Vamos parar aqui. Olha o detalhe. Vamos até contar aqui. Não é? Eu vou contar junto com você para a gente não se perder, para a gente gravar melhor. Não levem. Olha o comando de Jesus. Olha a ordem, a coordenada. Não. Eu vou repetir. Não
Isso aqui significa ordens de subtração. Talvez você diz, mas não eram os 70 enviados para a missão, para a propagação do evangelho? E por que subtração? Vamos lá. Não levem a ordem. Vamos devagarinho. Número 1, bolsa. Em outras traduções diz assim, alforge. Nem sacola, nem sandálias. E não saúde ninguém pelo caminho. Por que será que Jesus estava subtraindo algo tão natural? Fazia parte da cultura comum. As pessoas, quando saíam, levavam o alforje, né? E eu estou nessa tradução aqui mais clara. Levavam a bolsa ou a sacola. Naquela época era feita de couro, tipo um odre, né? O odre era tipo uma garrafa de água, mas feita de couro. E essa bolsa também. A finalidade desse alforje, dessas bolsas que as pessoas levavam para caminhar, não é? Para sair, era para levar o lanchinho, a comida, o tipo almoço, jantar. Elas também serviam para levar o dinheiro, não é? Algum cantinho lá, tipo na carteirinha. Elas também serviam para pessoas que não tinham comida para levar, mendigavam, mas possuíam sacolas, né? Tipo esse alforje antigo, porque eles não tinham para colocar, mas quando recebessem, no momento que mendigassem, eles teriam um lugar para guardar, para provisão. Mas Jesus, bem claro aqui, diz, não quero bolsa nem sacola. Significa que não deveriam depender dependência nas coisas materiais. Eles não deveriam depender da provisão. Mas, ao saírem para a missão, dependeria do provedor. A prioridade material deveria ser descartada, subtraída. Aí talvez você pergunte aí, mas quando eles sentissem fome no caminho e custava tão simples, apenas uma bolsinha para levar um lanchinho, um jantarzinho, um almoço, um dinheirinho, ou mesmo se não tivesse o que levar, alguém desse alguma comidinha, alguma coisa, eles teriam de guardar. Mas a ordem de Jesus, não levem. Não quero dependência em mim. Aleluia. Segura aí. Aleluia. Talvez você esteja chorando, sem entender. Talvez você esteja angustiado. Por que está se acabando? Por que a coisa não é mais como você tinha, possuía? É porque Jesus já subtraiu a sacola, a bolsa. E você deverá depender totalmente dele. Isso é fácil? Nunca foi. Quem quer isso? Ninguém. Eu não quero. Entendo que você aí também não. Mas o provedor que te fala nesta manhã, aleluia, diz, eu vou cuidar de você. Tenha calma, aleluia. Confia em mim. A minha provisão é melhor do que a sacola, do que a que você tem. Pouquinha, apenas para... Ele não só tem provisão para um dia, ele tem para todo dia. Aleluia, aleluia, aleluia. Ah, como eu sinto a presença do Senhor nesta manhã. Não levem sacola.
Aí Jesus continua mais. Também não quero sandálias. Não, por favor. Talvez você aí botou a mão na cabeça ou segurou o coração. Até as sandálias. Para que serve o calçado? Proteção dos pés. Proteção de se furar, de se, não é? Caminhos pedregosos, difícil. Mas Jesus disse, eu não quero nem sandália. E talvez você esteja aí imaginando, que look, hein? Dos que iam fazer missão, sem bolsa, tudo descalço. Não, nada bonitinho para foto, para colocar aquela foto no Instagram, para aquele post. O mundo espiritual é diferente. Aleluia! Oh, eu entendo que você está aí recebendo o que Deus está te falando. Glória a Jesus. A ausência desse calçado, entenda a linguagem espiritual. Na missão, vai encontrar pedras, espinhos, terrenos, principalmente antigamente, né, que não era nada pavimentado, era chão duro, poeira. E missão é isso. Essa realidade é poeira, é pés cansados, feridos. Foi Jesus que disse, não quero também isso. Aí Jesus diz aqui, e também não saúdem a ninguém pelo caminho. Que é isso? Talvez você botou assim as mãos para interrogar. Jesus estava ensinando serem antissocial? Estava ensinando serem mal educados, desajeitados? Jesus aqui estava trazendo o ensino de que não teria tempo a perder, até porque a saudação de judeus eram longas, se abraçava, se beijava e tal, lavava pé, e era bem demorada. E essa ordem aqui é tipo, não percam tempo. A seara é grande, a missão é séria, tem muita coisa para fazer. Aleluia! E eu não quero que vocês percam tempo com isso. E eu não quero que vocês se demorem, não. A prioridade é a missão. E eu quero encerrar aqui nesta manhã. Na próxima semana a gente continua dizendo a você. É forte. Talvez você diga, meu Deus, nem bem começa o ano. E a lição que é trazida é as subtrações. Lembre disso. Jesus subtrai, mas não deixa ninguém sozinho, ninguém abandonado, ninguém descartado. E por isso mesmo que ele destacou aqui na ordem que ele deu aos discípulos. É eu que estou enviando. Então, querido, querida, confia nele. É ele. É ele. Tá fazendo falta o alfoge? Tá fazendo falta a sandália? Os comprimentos alongados? É ele que está cuidando de ti. Isso passa, isso fica. A recompensa é maior. Amém e amém. Oh, aleluia.